O mar que avança, implacável, crescendo até se tornar uma muralha líquida prestes a desabar sobre nós. E então, a sensação inescapável de afogamento. Que imagem onírica visceral e, para muitos, terrivelmente familiar. Este é o tipo de sonho que nos acorda com o coração aos pulos, a respiração presa na garganta, deixando um eco de angústia que pode perdurar por horas. Não é um sonho raro de fato. Variações deste tema são bastante comuns, mas sua frequência não diminui em nada sua potência e a profundidade do seu possível significado. Hoje, vamos mergulhar juntos nas águas simbólicas deste sonho específico. Eu sonhei que o mar via para cima de mim e me afoguei, e tentar desvendar suas mensagens ocultas utilizando as lentes fascinantes e perspicazes de Carl Gustav Jung. Jung, para quem não o conhece tão bem, foi um psiquiatra suíço pioneiro, fundador da psicologia analítica, que via os sonhos não como meros detritos psíquicos, mas como comunicações vitais do nosso inconsciente, bússolas que nos guiam em direção à totalidade do nosso ser. Ele nos ensinou que os sonhos falam uma linguagem própria, uma linguagem de símbolos, e é essa linguagem que tentaremos decifrar hoje, buscando não respostas definitivas, mas caminhos para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Preparem-se, pois a jornada promete ser reveladora. Antes de prosseguirmos nesta exploração, que nos levará às profundezas da psique, gostaria de fazer um pequeno convite. Se você se interessa por este tipo de conteúdo, que busca entender os mistérios da mente humana e os enigmas dos nossos sonhos, peço que deixe o seu curtir neste vídeo e, claro, se inscreva no canal. Ao fazer isso, você não apenas nos ajuda a continuar produzindo mais análises como esta, mas também garante que não perderá nenhuma das nossas futuras investigações sobre o universo junguiano e o fascinante mundo dos sonhos. O seu apoio é fundamental para nós. Agora, voltando ao nosso sonho e à sua análise pela perspectiva junguiana, é crucial começar por um ponto que Jung sempre enfatizou: a emoção sentida durante o sonho. A emoção é, por assim dizer, a cor que tinge toda a paisagem onírica, e sem considerá-la, qualquer interpretação se torna pálida e incompleta. No sonho, o mar via para cima de mim e me afoguei. A emoção predominante que geralmente acompanha tal cenário é o medo, o pavor, a sensação de aniquilação, de impotência absoluta. Imagine-se por um instante a emoção fosse diferente. Se ao invés de medo, o sonhador sentisse uma estranha calma, ou uma aceitação resignada, ou até mesmo uma curiosa expectativa diante do mar que avança. Isso mudaria radicalmente o tom e, consequentemente, a interpretação. Se fosse calma, poderia indicar uma entrega, talvez até necessária, a um processo de transformação profunda. Se fosse curiosidade, poderia sugerir uma abertura, ainda que assustadora, para o desconhecido. Mas, assumindo a emoção mais comum de terror e impotência, estamos diante de um confronto com algo que o sonhador percebe como avassalador e destrutivo. Essa emoção é o nosso primeiro fio condutor. Para Jung, os sonhos são uma via de acesso ao inconsciente. E aqui é importante distinguir o que ele chamava de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é aquele reservatório das nossas experiências vividas, memórias esquecidas, conteúdos reprimidos, tudo aquilo que foi nosso e que por algum motivo saiu da esfera da consciência. Já o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda, universal, herdada contendo as experiências e imagens arquetípicas da humanidade como um todo. É o legado psíquico comum a todos nós, expresso em mitos, contos de fadas e, claro, nos nossos sonhos mais profundos. Um sonho como o do mar que avança e afoga certamente mexe com ambas as camadas. Vamos então desconstruir os símbolos principais. O primeiro e mais óbvio é o mar. O mar é um símbolo riquíssimo e multifacetado. Em um nível pessoal, o mar pode estar ligado a memórias específicas do sonhador, talvez férias na praia, uma experiência de quase afogamento na infância, ou mesmo a representação de um relacionamento que parece vasto e incontrolável. É sempre válido perguntar-se: o que o mar significa para mim, pessoalmente?
Quais são minhas primeiras lembranças ou associações com ele? Essas conexões pessoais, vindas do inconsciente pessoal, são a primeira camada de significado. Culturalmente, o mar é palco de inúmeras narrativas. É o domínio de deuses como Poseidon ou Netuno, seres poderosos e muitas vezes temperamentais. É o lar de monstros marinhos e sereias encantadoras. Na linguagem cotidiana, falamos de um mar de problemas ou de nos sentirmos à deriva. Essas ressonâncias culturais também informam o símbolo, mas é no nível arquetípico, aquele do inconsciente coletivo, que o mar ganha uma dimensão ainda mais profunda na perspectiva junguiana. O mar é frequentemente visto como um símbolo primordial do próprio inconsciente. Sua vastidão, sua profundidade insondável, suas criaturas ocultas, tudo isso espelha a natureza misteriosa e potente da nossa psique inconsciente. Quando o mar avança no sonho, pode ser o inconsciente tentando se fazer notar, trazendo à tona conteúdos que foram ignorados ou reprimidos pela consciência. Pode representar a totalidade da psique, da qual a consciência é apenas uma pequena ilha. Além disso, a água, e o mar em particular, é um símbolo arquetípico do feminino, do princípio da Eros, do mundo das emoções, da intuição e da conexão. Se a vida consciente do sonhador é excessivamente dominada pela lógica, pelo controle, pelo masculino, o mar invadindo pode ser um chamado urgente para integrar essas qualidades femininas negligenciadas. O mar também está ligado ao arquétipo da grande mãe, em seu aspecto tanto nutritivo quanto devorador. A água é fonte de toda a vida, mas também pode afogar e dissolver. Assim, o mar que avança pode ser a mãe terrível, aquela face do arquétipo que ameaça engolir o ego, a individualidade, se não houver um confronto consciente e uma diferenciação. Pode representar, por exemplo, uma dependência excessiva de uma figura materna ou de um ambiente que sufoca o crescimento individual, ou ainda o medo primordial de ser absorvido pelo indiferenciado, pela massa, perdendo a própria identidade. O segundo símbolo crucial é o ato de afogar-se. O afogamento, no contexto onírico, simboliza frequentemente a sensação de ser esmagado, subjugado por forças que parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-las. Pode ser o ego, nossa pequena ilha de consciência, sendo engolido pelas ondas do inconsciente. Esta é uma imagem de perda de controle, de dissolução da identidade consciente. Se o mar é o inconsciente, ou o mundo das emoções, afogar-se nele pode indicar que o sonhador está se sentindo literalmente afogado em seus próprios sentimentos, incapaz de lidar com uma tristeza profunda, uma ansiedade avassaladora ou paixões que ameaçam desestabilizar sua vida. Por exemplo, alguém que reprime cronicamente sua tristeza pode sonhar que está se afogando, pois essa emoção, não vivenciada conscientemente, retorna com força total do inconsciente. Alguém que enfrenta uma crise existencial, onde suas antigas certezas e seu sentido de identidade estão desmoronando, pode ter esse sonho como representação da dissolução do seu antigo eu. Ou ainda, pode ser uma pessoa sobrecarregada por responsabilidades, sentindo-se afogada em demandas externas, sem espaço para respirar, para ser ela mesma. Em um nível mais profundo, o afogamento pode ser um confronto com a sombra, aquela parte de nós mesmos que contém os aspectos que rejeitamos ou desconhecemos. Se a sombra se torna muito densa e poderosa por ter sido excessivamente reprimida, ela pode afogar a consciência com seus conteúdos. Agora, como esses símbolos e a emoção se conectam com a função compensatória dos sonhos, um conceito central na teoria junguiana. Jung acreditava que os sonhos servem para compensar as unilateralidades da nossa atitude consciente. Ou seja, se na vida desperta estamos sendo excessivamente racionais, o sonho pode trazer um dilúvio de emoções. Se estamos muito passivos, o sonho pode nos colocar em situações de perigo que exigem ação. O sonho busca o equilíbrio psíquico. Neste sonho do mar que avança e afoga, qual atitude consciente poderia estar sendo compensada? Há várias possibilidades, e apenas o sonhador, com honesta autorreflexão, pode identificar qual ressoa mais.
Por exemplo, se o sonhador vive de maneira excessivamente controladora, tentando manter todas as variáveis da vida sob seu domínio, o sonho com o mar incontrolável e o afogamento pode ser uma mensagem poderosa do inconsciente dizendo: você não pode controlar tudo. Há forças maiores em jogo, e sua tentativa de controle é uma ilusão que está te sufocando. A rigidez excessiva da consciência é confrontada pela fluidez caótica e avassaladora do mar. Outra possibilidade: se o sonhador teme profundamente suas emoções, evitando qualquer contato com sentimentos mais intensos ou vulneráveis, o mar que o afoga pode representar justamente essas emoções reprimidas que, acumuladas, ameaçam irromper de forma destrutiva. O sonho estaria dizendo: você precisa olhar para esses sentimentos, ou eles o consumirão. Seria um convite, ainda que assustador, para mergulhar voluntariamente nessas águas internas, ao invés de ser passivamente afogado por elas. Poderia também ser uma compensação para uma atitude de arrogância ou inflação do ego. Se o sonhador se sente excessivamente importante, autossuficiente, quase onipotente, o sonho com o afogamento serve como um lembrete brutal da sua pequenez diante das forças da natureza e da psique. É um chamado à humildade, à aceitação dos próprios limites. Se o sonhador está estagnado, preso a uma rotina sem vida, com medo de mudanças ou do desconhecido, o mar que avança pode representar o potencial não vivido, as energias criativas bloqueadas que, se não encontrarem uma saída construtiva, podem se manifestar de forma destrutiva. O afogamento, neste caso, seria o medo de ser engolido pelo novo, pelo desconhecido, mas também um sinal de que a vida atual está se tornando um pântano. E se o sonhador está evitando um confronto necessário, talvez com uma verdade dolorosa sobre si mesmo ou sobre um relacionamento, o mar que avança e afoga pode simbolizar a inevitabilidade desse confronto. A tentativa de fugir só torna a onda maior e mais ameaçadora. A função compensatória, portanto, sempre aponta para uma necessidade de integração, de trazer para a consciência aquilo que está sendo negligenciado ou reprimido, para que uma postura mais equilibrada e completa possa emergir. O sonho, mesmo que assustador, está a serviço da saúde psíquica. Isso nos leva diretamente às mensagens que este sonho pode conter para a jornada de individuação do sonhador. A individuação, para Jung, é o processo psicológico ao longo da vida pelo qual nos tornamos um indivíduo, ou seja, uma unidade separada, indivisível, um todo. É o caminho para realizar plenamente nosso potencial único, integrando os diversos aspectos da nossa psique, conscientes e inconscientes, incluindo a sombra. É tornar-se quem você verdadeiramente é. Um sonho como este, do mar que avança e afoga, pode trazer mensagens cruciais para este processo. Primeiramente, pode ser um alerta sério de que o sonhador está em perigo de ser subjugado por forças inconscientes que foram ignoradas por muito tempo. É um chamado para despertar, para prestar atenção ao que está acontecendo em seu mundo interior antes que seja tarde demais. Pode ser também um convite, ainda que dramático, para uma transformação profunda. Na alquimia, que Jung estudou extensivamente como um paralelo simbólico do processo de individuação, a imersão na água, o solútil, é muitas vezes um passo necessário para dissolver o velho e dar espaço ao novo. O afogamento, simbolicamente, pode representar a morte de uma antiga identidade, de um modo de ser que já não serve mais, para que um novo eu, mais integrado e autêntico, possa emergir. Claro, essa morte é assustadora, mas pode ser o prelúdio de um renascimento. Este sonho pode estar apontando para a necessidade de desenvolver uma nova relação com o inconsciente, com o mundo das emoções, com o feminino. Ao invés de temê-lo e ser engolido por ele, o desafio seria aprender a navegar nessas águas, a respeitar seu poder, a extrair seus tesouros. Isso pode envolver, por exemplo, dedicar tempo à introspecção, à terapia, a práticas criativas que permitam a expressão desses conteúdos internos. Pode ser também um desafio para confrontar a própria sombra. O que no mar te assusta tanto? Que aspectos de si mesmo você teme encontrar nessas profundezas?
O processo de individuação exige que reconheçamos e integremos nossa sombra, pois nela residem não apenas nossos defeitos, mas também potenciais não desenvolvidos e uma grande quantidade de energia vital. É importante enfatizar que estas são possibilidades interpretativas. Jung sempre insistiu que apenas o sonhador, através de uma reflexão honesta e sentida, pode verdadeiramente apreender o significado do seu sonho. O que ressoa? Qual dessas interpretações toca um nervo, provoca um ahá? Essa é a direção a seguir. Então, como o sonhador pode trabalhar com um sonho tão intenso como este, de uma forma inspirada pela abordagem junguiana? Primeiro, como já dissemos, anotar o sonho com o máximo de detalhes possível assim que acordar, incluindo as emoções sentidas, as cores, os sons. Qualquer elemento, por mais estranho que pareça. Depois, refletir sobre os símbolos. Faça associações livres com cada elemento do sonho. O mar, o afogamento, você mesmo no sonho. O que eles te lembram da sua vida atual, do seu passado, dos seus medos e desejos? Uma técnica que Jung desenvolveu e que pode ser muito poderosa é a imaginação ativa. Isso envolve entrar conscientemente no cenário do sonho e interagir com suas figuras e elementos. Você poderia, em estado de relaxamento, se imaginar novamente à beira desse mar. O que você diria a ele? O que ele te diria? Você tentaria nadar ou se renderia? O que aconteceria depois? Essa técnica permite um diálogo criativo com o inconsciente. Desenhar, pintar, esculpir ou escrever uma história sobre o sonho também pode ser muito revelador. Dar forma concreta às imagens oníricas ajuda a compreendê-las e a integrá-las. E, claro, prestar atenção aos sentimentos que o sonho evocou e como eles podem estar se manifestando em sua vida desperta. O sonho é um convite para olhar para dentro. Os sonhos, especialmente os mais perturbadores, não são nossos inimigos. São mensageiros, por vezes rudes, mas sempre buscando nos guiar em direção a uma maior consciência e totalidade. O mar que avança e nos afoga em sonhos pode ser aterrorizante, mas também pode ser o chamado para uma jornada de profunda autodescoberta e transformação. Um convite para explorar as vastas e ricas paisagens do nosso próprio ser interior. É um lembrete de que somos muito mais do que nossa pequena consciência cotidiana. Espero que esta análise tenha lançado alguma luz sobre as possíveis profundezas de um sonho como este. É sempre uma jornada fascinante explorar esses territórios da psique. Agora, eu adoraria ouvir de vocês. Vocês já tiveram sonhos semelhantes com o mar, com afogamentos, ou com essa sensação de serem subjugados por algo imenso? Não precisam compartilhar detalhes íntimos, claro, mas seria interessante saber se este tema ressoa com suas próprias experiências oníricas. O que vocês acharam desta análise pela perspectiva junguiana? Algum conceito ou interpretação em particular chamou mais a sua atenção ou fez mais sentido para você? E muito importante para nós, que outros sonhos ou temas de sonhos vocês gostariam de ver analisados aqui no canal em vídeos futuros? Suas sugestões são incrivelmente valiosas e nos ajudam a criar o conteúdo que vocês realmente querem ver. Deixem seus comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção nesta jornada de hoje. Veja as próximas interpretações de sonhos nos cards a seguir.